Você é psicoterapeuta, atua na clínica e muitas vezes se sente solitário nesse espaço. Muitas vezes você sente que falta uma segurança para saber como agir da melhor forma, ou até um apoio para entender melhor os caminhos de intervenção dentro desse espaço e atuação como psicólogo. Bom, no vídeo de hoje, iremos abordar um pouco mais sobre a importância desse espaço da supervisão para psicoterapeutas. E não só isso, mas falar desse espaço dentro de uma prática clínica com a logoterapia, entendendo a proposta de supervisão da Escola de Sentido. Me chamo Matheus, sou psicólogo e logoterapeuta, e se você quer entender um pouco mais sobre esse espaço da supervisão e a importância que ele tem para nós, psicólogos, fica até o final desse vídeo, e antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu joinha e mandar esse vídeo para outras pessoas. Vamos para o vídeo de hoje. Recentemente, a gente lançou um post no nosso Instagram que falava assim: você já sentiu que somente a leitura dos livros não é suficiente para lidar com as diversas situações que nos deparamos no dia a dia da clínica? Você não está só. E aí, Matheus, eu queria começar a nossa conversa aqui perguntando sobre isso. A nossa experiência de supervisores, de pessoas que estão trabalhando nesse espaço há um tempo, mostra essa dificuldade, que muitas pessoas leem Frank, estudam, têm boa conceituação, mas isso não significa que ela se sinta fundamentada totalmente para a clínica. O que a gente tem a dizer para essas pessoas? Tem 3 pontos principais que chamam a minha atenção em relação a isso, né, que muitas vezes é uma insegurança, uma dúvida, uma dificuldade, melhor dizendo, desses psicoterapeutas, sobretudo quem está num processo aí de transição para o início de uma clínica, de uma atuação com a logoterapia, ainda que fosse de uma outra abordagem. E a primeira delas é justamente essa ponte entre a teoria e a prática clínica. Então, existe uma admiração muito grande das pessoas em relação à teoria da logoterapia, assim, muitas coisas que Frankl traz em suas obras são riquíssimas, admiráveis, é algo que realmente faz sentido para a nossa vida, e isso acaba se tornando algo que atrai muitas pessoas e tem a pretensão de atuar com essa abordagem, mas o como fazer isso muitas vezes se torna uma barreira, uma dificuldade. Inclusive, pode até parecer algo óbvio, mas para algumas pessoas, alguns relatos que chegam às vezes para a gente, é de que a tentativa de uma aplicação da logoterapia na clínica acaba sendo de uma forma equivocada, muitas vezes, tentando fazer, inclusive, aquilo que é o oposto do que o Frankl nos alertou de como deveria ser a atuação de um logoterapeuta. Como assim, Matheus? O que você está querendo dizer? Quando, por exemplo, a gente tenta convencer o outro de que aquilo que a teoria traz é a verdade, ou que o outro deveria ter aquela visão de mundo, aquela visão de homem, ou que a gente quer prescrever sentido para a vida do outro, porque afinal, somos terapeutas do sentido da vida, então faz sentido colocar o que é o sentido para o outro, será mesmo, né? Então a gente precisa ter muitos cuidados, porque muitas vezes essa ponte não é algo tão simples de ser feito, e a supervisão é um espaço onde você vai ter um apoio, um auxílio de pessoas que são mais experientes, que já têm essa prática clínica, esse conjunto de relatos e experiências que já passou e que vivenciou mesmo esse processo de transição e aplicação da logoterapia no cenário mais prático. Então, eu diria que esse é um primeiro ponto da grande importância que a supervisão tem para os psicoterapeutas e para superar essas dificuldades. Um segundo ponto tem muito a ver com esse espaço da solidão. Não só na logoterapia, mas o papel do psicoterapeuta e do psicólogo na clínica, muitas vezes as pessoas trazem esse relato para nós, supervisores, né, de que procuraram, inclusive, a supervisão porque estavam carecendo mesmo de um espaço de troca, de apoio, de relatar, de poder falar sobre as suas inseguranças, sobre as suas dúvidas, de poder simplesmente sentir que tem alguém ali com eles naquele desenvolvimento daquela prática profissional, de poder dividir o peso, de certa forma, de alguns. A gente sabe que o dia a dia da clínica
tem altos e baixos, em muitos sentidos, sentido financeiro, no sentido da evolução ou não dos pacientes dentro do trabalho clínico, de como a gente está também enquanto pessoa, antes mesmo de sermos psicólogos, somos pessoas, né? Então também temos as nossas variações de humores, de a variação de problemas pessoais que nos atravessam, enfim. Então tudo isso faz parte da clínica, né? É sempre um desafio essas oscilações e ter alguém conosco, ter um auxílio, saber como lidar com tantas oscilações, de tantos processos singulares que lidamos, é algo que faz todo sentido a gente entender que é importante contar com isso. Então, não foram poucas as pessoas que procuraram o espaço da supervisão da Escola do Sentido, justamente por este motivo, porque estavam se sentindo sozinhos dentro desse espaço e careciam um pouco dessa companhia, dessa troca, dessa escuta, desse apoio que a supervisão fornece dentro dessa dinâmica que temos dos encontros também. E eu diria que um terceiro ponto que é muito comum é o ponto da insegurança. E aí não só uma insegurança teórica, como a gente vinha falando, mas muitas vezes essa falta de uma confiança no seu próprio trabalho. Afinal de contas, é impactante o nosso trabalho enquanto psicoterapeutas. A gente pode mudar uma vida, né, transformar uma vida dentro desse trabalho clínico que é desenvolvido, e a gente também pode arruinar uma vida, né? Se a gente parar para pensar, a iatrogenia, né, aquele processo de agravamento de patologias, de questões de sofrimento que o próprio terapeuta ou o próprio médico, ou o que quer que seja esse profissional da saúde, pode estar causando também na vida do outro, se a gente não tiver uma prática responsável, ética, consciente de como deve agir, mas também tem uma ressalva de que nem tudo está no nosso controle, nem tudo é responsabilidade nossa. Temos, portanto, que correr riscos dentro desse espaço, porque a vida é um grande risco que a gente corre. Na verdade, isso não se resume à psicoterapia, mas à própria vida, a tomar decisões na vida, a se posicionar diante da vida. Inclusive, o não posicionamento também é cheio de riscos e consequências para cada um de nós. Então, o espaço da clínica é um espaço, principalmente no perspectiva da logoterapia, do papel do logoterapeuta, somos convocados a um papel ativo mesmo, a se colocar, a ter uma vivência que se implica nesse processo, que fala ao outro, que participa, co-constrói, né, constrói conjuntamente com esse outro, se abre a essa vivência conjunta e até compartilhamentos que podem ser feitos, não só perguntas, mas muitas vezes aquilo que está sentindo, intuindo, coloca isso para o outro de alguma forma. Mas, obviamente, isso precisa de um método,